Aí, bom dia a todos, agora sim. Começamos a nossa aula, então. O conteúdo que nós começamos agora é para falar um pouquinho sobre os endereços que as redes utilizam, tá? As redes que nós utilizamos hoje, elas utilizam duas formas de endereçamento. Tá? Uma é o endereçamento chamado de endereço MAC, que é o endereço físico dos equipamentos, tá? E a outra é o endereçamento lógico, que é o endereçamento, os endereços IPs, que são as principais formas de endereçamento de uma rede. Tá? Então, começamos com o MAC. O que é o endereço MAC, pessoal? O endereço MAC é um endereço que ele é formado... Deixa eu até abrir um Word aqui, vamos conversar para mim poder escrever alguma coisinha aqui. O endereço MAC, então, ele é formado, galera, por alguns conjuntos de letras hexadecimais. Tá? Então, para ser mais específico, são 6 pares de números hexadecimais. Tá? Então, deixa eu apresentar o Word aqui para vocês. Uma janela Word. Tá? Então, o endereço MAC. Tá? Ele é composto por 6 pares de números hexadecimais que vão de 0 até o F. Tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e o F. Ou seja, são 6 pares e esses pares eles são divididos normalmente por traços ou 2 pontos. Por exemplo, um endereço MAC válido aí seria 01, 25, 3D, 6F, AC, B1. Tá? Então, esse aqui é um endereço MAC que está escrito em sua forma correta. Tá? O que acontece? Nós temos nos 3 primeiros pares o que a gente chama de OUI, tá? Ou seja, identificador único organizacional. Tá? OUI são os 3 primeiros pares do nosso endereço MAC. Tá? E os 3 últimos pares são o que a gente chama de atribuído pelo fornecedor, né? Ou de identificador do dispositivo. Tá? Identificador de dispositivo. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para organizar a distribuição do endereço MAC, o endereço MAC existe uma necessidade de que ele seja o mais único possível dentro né, do mundo, por assim dizer. Tá? Não faz mal você ter dois equipamentos MAC em 2 redes diferentes. Tá? Aqui em casa eu tenho um aparelho com endereço MAC X e lá na casa de vocês têm um aparelho com o mesmo endereço MAC. Isso não dá problema, mas se acontecer de cair na mesma rede de 2 aparelhos com o mesmo endereço MAC, aí sim nós temos problemas sérios, a rede não vai conseguir funcionar direito, porque os pacotes endereçados a um vão ser entregues ao outro. Tá? Então, para ajudar na organização desses endereçamentos, desse endereço MAC, foi distribuído para cada fabricante um OUI diferente. Então, por exemplo, talvez esse OUI aqui seja da Realtek. Tá? Outro OUI seja um da TP-Link. Outro OUI seja o da Cisco. Outro OUI seja da HP. E isso dá uma possibilidade para que os fabricantes mantenham o mesmo código aqui, e aí os fabricantes podem substituir e escolher inventar o código que vai ser utilizado aqui nos 6 últimos números. Tá?
apenas para vocês terem uma ideia, isso nos dá a possibilidade de 256 elevado a 6. Eu não consigo fazer o 6, então elevado a 6 fabricantes, e cada fabricante ter 256 elevado a 6 dispositivos diferentes. Tá? A quantidade de fabricantes até que é bem interessante, mas a quantidade de dispositivo por fabricante já não é tão grande, quer ver? Vamos fazer a conta rápida aqui, 256 vezes 256 vezes 256 vezes 256, opa, vezes 256, 256, 256, 256 elevado a sexta dá esse númerozinho aqui. Opa. Isso quer dizer que nós podemos ter 1.000, milhões, bilhões, trilhões. 281 trilhões de fabricantes no mundo, e cada um desses fabricantes pode fabricar 281 trilhões de dispositivos. É um número bem grande para ambas as possibilidades, porém, mesmo assim, alguns fabricantes tentam conseguir mais de um OI. Isso não é incomum. Tá? Então, por exemplo, a HP dos Estados Unidos pode ter um OI para ela. A HP da China pode ter um OI diferente para ela. Tá? Ou talvez a Cisco tenha um OI para servidores, para dispositivos de servidor, e a Cisco tem um OI para dispositivos de rede. Tá? Então, essa distribuição é possível. Tá? Mas isso nos permite uma quantidade muito grande de números, o que nos ajuda a ter essa ideia de não repetir endereço MAC. Tá? Diminui bastante a chance de que eu tenha endereços MAC repetidos na minha rede. Tá? E o que acontece? Quando eu tenho uma rede qualquer aí, deixa eu ver se eu consigo fazer um diagramazinho bem tosco de uma rede aqui. Vou até pular para a próxima. Aí. Esse não é um programa correto para você fazer de diagramas, então a gente não vai fazer um diagrama ainda, tá? Mas a gente tem ferramentas corretas para fazer isso depois. Depois nós vamos usar as ferramentas corretas e fazer essas coisas de forma correta também, tá? Então imagina que esse quadradinho no meio, eu já vou colocar as legendas aí, para a gente não ficar tão perdido, tá? Imagina que esse quadradinho no meio aí. Fica assim mesmo. Tá, então, aí nós temos
PC1, PC2, PC3, o roteador e a internet. Então, esse aqui é um diagrama bem meia boca de uma rede que poderia ser a rede da casa de vocês. Se vocês tiverem 3 computadores aí e um switch roteador, seria mais ou menos assim que isso funcionaria. Então, vamos imaginar que eu tenho alguns endereços MAC nessa minha rede. Tá? Então, por exemplo, eu vou usar o mesmo MAC que eu passei aqui do lado. Só não estou gostando do... Eu queria que essa caixinha fosse transparente, mas eu acho que... acho que aqui eu achei. Isso. Aí tá bom. Professor, só uma coisa que eu ainda me buguei. O que é aquele 256 mesmo? Olha, fiz a conta errada, ainda bem que você perguntou. Olha só, aqui, ó. Ah, não, tá certinho. Cada letra dessa, cada espacinho desse aqui, tem 16 possibilidades, do 0 ao F. Tá? Então, 00, 01, 02, 03, 04. Aqui, cada parzinho desse pode ter essas, né? Cada lugarzinho desse pode ter 16 possibilidades. Cada parzinho tem 16 vezes 16 possibilidades. Porque eu tenho 00, 01, 04, 05, até o que 0F, por exemplo. Tá? E aí eu tenho o 10, o 20, o 30. Então, cada parzinho desse aqui tem 256 possibilidades diferentes, ou seja, do 00 ao FF são 256 possibilidades diferentes. Por isso que a gente tem 256 aqui. Eu achei que tinha errado, mas não errei, na verdade. Então, são 256 possibilidades aqui, vezes 256 possibilidades aqui, vezes 256 possibilidades aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Então, são 256 porque eu tenho 16 vezes 16. Tá? Deu uma clareadinha, não, Gabi? Sim, entendi. Obrigada. É análise combinatória, na verdade, né? É mais matemática do que informática essa questão. E aí, cada dispositivo na minha rede vai ter um endereço MAC de preferência único, tá? Então, ele teria que ser único para garantir que possa existir a comunicação entre os meus dispositivos. B2, B3, só a última letrinha aqui. Aí imagina que o computador 1 está tentando se comunicar com o computador 2. Tá? O computador 1 está tentando se comunicar com o computador 2. Então ele vai mandar uma mensagem para o switch dizendo, ó, mande esse pacote aqui para o computador cujo endereço MAC é 0125-3D67AC-B2. E aí o switch vai dar uma olhadinha numa tabela que a gente conhece como tabela MAC, ou tabela ARP. E ele vai lá e vai ver, opa, eu conheço esse computador B2? Ah, o computador B2, B2, B2. Conheço, opa, ele está ligado na minha porta 2. E aí ele vai saber que essa é a maneira mais simples de encaminhar esse pacote para o computador, né, para o computador cujo endereço é o final B2. Tá? Então, esse endereçamento é o endereço físico. Ele é o endereço da placa de rede e ele é único, deveria ser único em cada rede. Tá? Se o switch não encontrar
esse endereço MAC aqui, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para todas as portas dele, aquele pacote. E ver se o dono acha, se o dono aparece. Então, ou um mandou para o B2, beleza, ele vai mandar para o switch vai ver, conheço o B2? Não conheço. Então, ele vai mandar para todo mundo que está ligado nele, menos o 1 de volta, porque já veio do 1. Então, ele vai mandar para a porta do PC2, para a porta do PC3, para a porta do roteador. E aí, o computador que está ligado ao PC2 vai responder, opa, chegou aqui, viu? Beleza, é para mim. E o switch vai aprender que naquela porta está ligado o computador cujo endereço MAC é 67ACB2. Tá? Então, ele vai aprender e vai colocar isso na tabelinha MAC dele. Então, isso é uma função importante. A comunicação numa rede interna, numa rede de uma empresa, de uma casa aí, ela será majoritariamente através do endereço MAC. Tá? A comunicação, quando sai para uma rede externa, através de um roteador, aí ela se dá através, majoritariamente, do endereço IP. Tá? Essa é a carinha do endereço MAC, é assim que ele funciona. Existem algumas formas especiais de endereço MAC, tá? Existem endereços MAC que são usados para representar mais de um computador, endereço MAC para quando você quer mandar para todo mundo. Então, tem algumas coisas especiais aí também nisso. Mas, a grosso modo, é assim que o endereço MAC funciona, tá? O endereço MAC. Já o endereço IP, pessoal, que é o nosso endereço lógico, deixa eu ver se eu consigo pular para a próxima página sem... Consigo. Aí. Endereço IP, o que nós vamos... IPv4. O que nós vamos ver hoje é especificamente o IPv4, que é o esquema de endereços IP que é utilizado tradicionalmente na informática já há muito tempo, mas que ele vem sendo substituído pelo IPv6, especialmente porque o IPv4 ele está chegando no fim, tá? Os endereços que podem ser distribuídos para as empresas, né, os endereços válidos aí, eles estão chegando no fim. Então, isso levaria a um gargalo muito grande nas redes. E por isso foi bolado um novo esquema de endereçamento, que é o IPv6, que tem endereços muito maiores, mais chatos de lidar, mas aí tem quadrilhões, quinquilhões, sextilhões de endereços aí, daria para distribuir endereço IP para cada pessoa da Terra, um monte de endereços de IP, com certeza válidos, e com certeza a gente não chegaria perto do final. Então ele tem uma vida útil muito maior, tá? Mas o IPv6 é um assunto de algumas aulas para frente, tá? IPv4, então, a carinha do endereço de IP, pessoal, se tiverem alguma dúvida, eu não estou olhando o Meet, tá? Se chegar alguma mensagem, eu consigo escutar, mas talvez passe batido, podem abrir o microfone e perguntar sem problema algum, tá? A carinha do endereço IP, basicamente, são 4 conjuntos de números divididos por pontos, tá? 4 conjuntos de números divididos por pontos. Cada numerozinho desse, ele pode ser de 0 a 255. De 0 a 255. Isso quer dizer que os endereços IP vão de 0000, que é um endereço que a gente não utiliza porque ele é reservado, até o 255, 255, 255, 255. Tá? Que também é um endereço que a gente não utiliza porque é reservado, mas a gente já vai chegar nos que nós utilizamos aí, tá? E aí o endereço IP, pessoal, ele é o que é utilizado para representar uma ligação de um equipamento na rede, tá? Então, quando algum equipamento entra
entra numa rede, ele recebe obrigatoriamente o endereço IP para que ele possa fazer parte da comunicação entre as redes, entre os dispositivos. Tá? Esse endereço IP, ele pode receber de forma automática, através de alguns dispositivos que nós temos, ou de forma manual. A pessoa pode ir lá no computador dela e dizer, quero o endereço de IP 95.2727.7.19. Tá? A pessoa pode ir lá e dizer, eu quero esse endereço de IP aqui. E fechou. Tá? Isso pode criar alguns problemas? Pode. Por quê? Porque eu não posso sair inventando endereço de IP. Esse endereço de IP, como ele não está em nenhuma das faixas que a gente chama de públicas, tá? Desculpem, esse endereço de IP, como ele não está em nenhuma das faixas que a gente chama de privada, tá? Então eu não posso utilizar dentro da minha empresa. Eu não posso dizer que esse endereço é meu. Ele deve ser de alguma empresa no mundo aí. Deve ser o IP válido de alguma empresa no mundo. Tá? Para que eu possa utilizar dentro da minha empresa ou dentro da minha casa, a gente tem três conjuntos básicos de IPs. Tá? São os IPs que a gente chama de privados. Tá? Os IPs que a gente chama de IP privado. Quem diz que esses IPs são os IPs privados é uma regra RFC muito conhecida chamada RFC 1918. Tá? Ela que define quais são os IPs privados que você pode utilizar. Tá? Apenas como curiosidade, pessoal, só para a gente saber quantos IPs V4 existem, seria só a gente fazer esse 255, tá, ou 256, elevado à quarta potência. 256 vezes 256 vezes 256 vezes 256, e aí a gente diminui os IPs reservados para IP privado e para outras, como experimental e tudo mais. Então, se eu fizesse essa conta de maneira rápida, 256, 256, 256, 256, a gente chega no número de milhões, bilhões, 4 milhões de IPs existentes no mundo. Se a gente diminuir os reservados, 4 bilhões, né? Foi isso que eu falei? Milhões, bilhões. Se a gente diminuir os reservados, isso nos leva a uma quantidade muito menor, muito provavelmente por volta dos 3 bilhões ou 3,5, tá? Então, isso é um número bem limitante, se a gente pensar na quantidade de celulares, de empresas e de computadores que tem na rede, isso aqui ele é bem limitante, tá? Antes da gente chegar nos IPs privados, só para a gente entender uma coisinha, no começo, lá na década de 90, aí, os IPs eram divididos de uma forma diferente das que eles são divididos hoje. Era uma divisão chamada de classful, tá? Que é uma divisão por classes, na verdade. A classful não tem tradução, eu gosto de traduzir como classudo. É uma época onde os IPs eram divididos por classes aí. A primeira classe, que era chamada de classe A, ela recebia os IPs de 0000, tá? Desculpem. De 1000 até os 126.255.255.255. Tá? Então, esses eram os IPs que estavam dentro da classe A. Tá? Já a classe B, ela recebia os IPs que vinham desde o 128.000 até o 191. Tá? Aqui no meio,
Nos IPs, pessoal, vocês vão notar que é um pouco esquisito. Eu nunca achei uma forma melhor de ensinar os IPs. Por quê? Porque tem várias coisas que se amarram de uma forma que não faz muito sentido, que você só começa a entender quando você entende várias delas. Então, eu estou jogando algumas informações, estou explicando algumas coisas, mas vocês só vão conseguir ter uma visualização melhor de como isso funciona quando a gente conseguir entender uns 8 ou 10 princípios diferentes. Então, por enquanto, eu sei que é um pouco confuso, mas fiquem tranquilos que a gente já começa a fazer sentido em todas essas coisas aí. A classe C são os IPs que vão de 192.0.0.0 até o 223.225.225.255.255. Depois disso, nós tínhamos duas classes especiais. A classe D, que é a classe que a gente chama de multicast, que é quando é utilizada para fazer comunicação com mais de uma máquina de uma vez só. Então, você quer mandar um pacote que vai ser recebido por 10, 12, 15 máquinas. Então, você utiliza o endereço de multicast. Tá? Esse é do 224.0.0.0 até o 239.255.255.255. Então, nesse caso, eu até vou diminuir o tamanho da fonte para a gente caber na mesma linha aí. Beleza? Essa é a classe D e depois nós temos a classe E, que é chamado de experimental ou uso futuro. Tá? Seria uma reservinha. Acho que uso futuro está melhor. Seria uma reservinha aí para ver como é que ia resolver principalmente essa questão da falta de endereços e tudo mais. Até o final. Então, essas são as classes de IP que existiam, né? Até hoje nós temos essa divisão ainda da classe D e da classe E. Então, o multicast e a experimental, elas são do 240 até o 239, do 224 ao 239 e do 240 até o fim. Tá? Mas essas outras aqui, elas pararam de existir. Por quê? Porque quando você... Imagina que você tem uma empresa grande, tá? Vou até excluir essas outras duas aqui. Vamos focar nessas aqui. A classe A, ela vinha com uma máscara. Todo endereço de IP tem uma máscara. Mas, nossa, escrevi bem pra caramba. Tem uma máscara, tá? No caso da classe A, ela era 255.0.0.0. Tá? Essa era a máscara padrão para toda a rede classe A. Toda a rede classe B tinha uma máscara 255.255.0.0. E toda a rede C tinha uma máscara 255.255.255.0. Tá? Para que serve a máscara, pessoal? Vamos pegar aqui, vamos jogar tudo para baixo e vamos focar na classe A. Tá? Vamos focar aqui na classe A. A máscara é o que divide o endereço da rede do endereço do host, ou do aparelho. Tá? Então, a máscara é o que diz o que faz parte do endereço da rede e o que é o endereço da máquina. Tá? Então, vamos inventar um endereço IP... vamos jogar mais para baixo aqui. Vamos inventar o endereço IP classe A. Tá inventado. 15.218.96.25. Inventei o endereço, tirei da minha cabeça. Tá? A máscara de rede é 255.0.0.0. Então, vamos só alinhar os pontos aqui. Ó. Aí está mais ou menos alinhado. Tá? O correto seria usar uma tabelinha para fazer isso. Mas assim a gente já consegue entender. Onde tem 255 embaixo, faz parte do meu endereço da minha rede. Tá? O endereço da minha rede. Então, o endereço da rede, nesse caso, o que tem o 255 embaixo? É somente o primeiro enderecinho, não é?
o número 15, que tem o 255 embaixo. Então, o 15 faz parte do meu endereço de rede. E aí eu preencho o restante com o 0. 15.0.0.0. Esse é o meu endereço de rede. Tá? E o restante é o endereço da minha máquina. Então, o que tem 0 embaixo faz parte do endereço da minha máquina. O endereço de rede tem que ser o mesmo para todo computador que esteja na mesma rede. Tá? Isso quer dizer que para o computador se comunicar com um outro, ele tem que ter o mesmo endereço de rede. Senão, ele está em outra rede diferente. Tá? Então, imagina que o computador 218.96.25 está tentando se comunicar com o computador 15.69.111.3. Tá? Usando a mesma classe de rede, claro. Tá? Será que ele vai conseguir se comunicar? Vamos calcular o endereço de rede? Endereço de rede. Repete o que tem o 255 embaixo, então 15. O resto preenche com 0. Opa. É o mesmo endereço de rede. Logo, essas duas máquinas, que têm o mesmo endereço de rede e a mesma máscara, vão conseguir se comunicar entre si. Tá? Agora, se eu tiver um endereço de rede diferente, será que a máquina 15.218.96.25 consegue se comunicar com a máquina 16.218.96.25? Será que uma consegue se comunicar com a outra? Tá? Vamos calcular o endereço de rede? Um era 15, esse aqui vai ser 16.0.0.0. Então, essa máquina aqui não vai conseguir se comunicar com essa, nem com essa. Nem que eles estejam ligados no mesmo switch, na mesmo roteador, na mesma casa, diretamente eles não conseguem se comunicar. Por quê? Porque eles estão em redes diferentes. Tá? Então, essa é uma coisa importante para a gente entender. A máscara serve para que a gente consiga saber o que faz o endereço, né? O que faz a parte de ser o endereço de rede, qual parte é o identificador da máquina. Tá? Então, vou excluir esse aqui que não consegue se comunicar, fiquei com duas máquinas que estão na mesma rede e que conseguem se comunicar entre si sem problema nenhum. Tá? Isso quer dizer que se a minha máscara for essa, 255000, eu posso ter... Aqui eu não posso variar. Aqui eu não posso mudar. Mas os últimos 3 endereços, né, pedaços de endereço, eu posso mudar quando quiser. Então, qualquer máquina eu posso colocar mudando só esses 3 endereços. Tá? Isso quer dizer que eu tenho do 15.000 ou 15.001, porque eu sempre perco o primeiro e o último, por motivos que a gente vai estudar mais para frente, até o 15.255.254. Então, eu tenho uma quantidade gigantesca de endereços para poder utilizar quando eu estou utilizando uma rede de classe de máscara 255.000. Tá? Se eu fizer essa multiplicação aqui através da análise combinatória, eu vou fazer 256 vezes 256 vezes 256 menos 2. Tá? Porque eu perco, como eu falei, o primeiro e o último. Isso quer dizer que cada rede de classe A pode ter 16 milhões de máquinas em sua rede. 16 milhões de endereços de IP válidos em sua rede. Tá? Como o endereço era máscara 255.000, toda a rede classe A tinha essa quantidade de endereços disponíveis. Tá? Isso quer dizer que se a empresa gigante fosse lá e comprasse uma rede, um endereço classe A para ela, ela recebia para ela todos esses 16 milhões de endereços.
Independente se ela fosse precisar de 16.777.000, ou se ela fosse precisar de só 15 milhões de endereços, ou de só 10 milhões de endereços, ou de só 5 milhões de endereços. Se ela comprasse uma rede classe A, ela teria tudo isso aqui para ela e o restante dos endereços ficariam vagos. Conseguem ver um problema bem grande nisso aí? Qual empresa hoje vocês acham que precisa de 16 milhões de endereços IP válidos dentro dela? São empresas extremamente gigantescas que precisariam de algo tão grande. Cada empresa normalmente precisa de 4, ou 6, 8 IPs válidos. Numa estica, 10. Empresas maiores, 100, 200. Dificilmente a gente teria empresas que precisam de mais de 1.000, 2.000 endereços de IP válidos. Empresas gigantescas de alcance mundial, tipo Facebook, WhatsApp, o Google, aí podem precisar de 500 mil, 1 milhão de IPs para fazer uma organização gigantesca dentro de sua rede. Mas mesmo assim, números como 16 milhões para cada empresa grande é muito. E aí, com isso, começaram a surgir problemas de falta de IP. Tá? Já desde essa época isso foi previsto. Eu falei para vocês que a classe A tem uma máscara 255000. Tá? A classe B, ela tem uma máscara diferente, 255.255.00. Isso quer dizer que se eu inventar aqui uma rede, por exemplo, 136.18.25.215, tá? A máscara dela é 255.255.00. Tá? Rede classe B. Tá? Qual que é o endereço de rede? Até vou deixar uma atividadezinha para vocês calcularem alguns endereços de rede, tá? Por favor, respondam para mim esta semana aí, que daí na próxima a gente avança nisso. O endereço de rede, nesse caso aqui, molezinha. O que que tem 255 embaixo? 136. E o 18, tem 255 embaixo? Tem também. 18. O resto tem? Não. Então preenche com 0. Tá? Isso quer dizer que o 136, 18, 25, 215 consegue conversar aí com o 21, 8, porque eles estão na mesma rede. Mas se eu pegar uma rede 136, 17, 29, 236, repara que o endereço dela, de rede dela vai ser diferente. Tá? Então, da mesma forma, aqui vai ser o 17. Essas duas redes conseguem se conversar, mas essa máquina aqui não consegue conversar na mesma rede. Tá? Então, isso é importante que a gente entenda. Tá meio robotizado? Diminuiu aí? Viu? Deu um problema sério ontem nas internets, né? Caiu 2 linhas bem grandes que dão acesso ao sul do Brasil. Então, a Copel e vários outros provedores grandes tiveram problemas. A minha internet aqui em casa ontem estava horrível. Talvez hoje esteja ruim para vocês também. Espero que vocês consigam entender bem aí. Conseguiram seguir a explicação do endereço de rede? Tranquilo? Então, olha só. Essas duas conseguem se comunicar, mas essa não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não posso mudar os dois primeiros números, 136.18, por exemplo. Mas os dois últimos eu consigo mudar. Tá? Os dois últimos eu consigo mudar. Então, isso quer dizer que quando eu comprava uma rede classe B, que tinha uma máscara 255.255.00, eu recebia 256 vezes 256 endereços, o que dá o total de 65 mil endereços válidos. Lembrando que eu sempre diminuo 2 porque o primeiro e o último são
são reservados, tá? Então, aqui, já para empresas de porte grande, já era mais, opa, putz, ainda era um número extremamente grande de endereços válidos, tá? Mas quando você comprava uma rede de classe B, você recebia 65 mil endereços IP para usar, 65534 endereços válidos, tá? Ainda era muito grande, ainda era um desperdício, e o principal de tudo, olhem a diferença, tá? De 65 mil pulava para 16 milhões. Então, se uma empresa precisasse, por algum motivo, de 67 mil endereços válidos, fudeu, ela ia ter que comprar uma rede classe A e ia desperdiçar 16 milhões e 700 mil endereços. Tá? Então, o desperdício era bem grande na classe, aqui é B, e aqui era a classe A. Tá? E já a menor rede que alguém poderia comprar é a rede classe C, que tem a máscara 255, 255, 2550. Vamos fazer a mesma conta? Vamos dividir aqui. 198, 63, 18, 25. Tá? Eu tenho esse endereço aqui. A máscara, 255, 255, 2550. Tá? Então, alinhei tudo aqui. Qual que é o endereço de rede? Vou repetir os que tem 255 embaixo. 198, 63, 18. Opa, o 25 já não tem o 0 embaixo. Tá? Então, 0. Esse é meu endereço de rede. Se eu pegar outro IP, 198.63.18.230, ele vai ter o mesmo endereço de IP, o mesmo endereço de rede, então ele consegue se comunicar. Agora, se eu mudar qualquer outro pedaço do meu IP, tá? Se eu mudar esse 17 aqui para esse 18 aqui para um 19, o meu endereço de rede já muda. Tá? Meu endereço de rede já muda. 9863.19.0. Então, aqui eu não posso mudar nem isso aqui, senão já está fora da minha rede. Tá? Já está fora da minha rede. Só se comunicam esses dois, nenhum dos dois consegue se comunicar com esse terceiro aqui. Tá? Então, aí isso nos dá uma rede onde eu posso mudar só o último número. Ou seja, se eu comprasse uma rede classe C, eu teria 254 endereços válidos na classe C. Tá? 254. Professor, preciso de 8 endereços para minha empresa. Qual que eu comprava? Comprava uma classe C. E ganhava 254 endereços. E desperdiçava 248 endereços. Tá? Por isso que essa divisão por classes acabou sendo deixado para trás. E hoje nós não dividimos a nossa rede mais em classe E, em classe ABC. Nós fazemos uma divisão de algo que nós chamamos de subclasse, tá? Uma divisão de subclasse, e aí eu compro o bloco de IPs que eu quero de acordo com algumas limitações muito mais flexíveis. Tá? Então, eu poderia ter, por exemplo, imagina que eu preciso de 4 endereços de IP na minha rede. Posso comprar uma classe com 4? Não, eu posso comprar uma com 6. Opa, mas já é bem melhor do que ter comprado 256. Tá? Ah, eu preciso comprar 10 endereços de IP. Posso? Não, não posso, mas posso comprar uma com 14. Desperdício só 4. Tá? Então, essa divisão por subclasses, por classe, ela é legada. A gente estuda para saber que já foi assim um dia. Mas hoje, usamos a divisão por subclasse. Tá? Por subclasse. E aí eu não tenho mais máscaras somente inteiras. As minhas máscaras não são 255, 255, né? Não são mais só... Não tenho mais máscaras somente desses 3 formatos. Mas sim, eu posso ter máscaras intermediárias, de acordo com o tamanho da rede que eu quero. Por exemplo, eu poderia ter uma máscara aí 255, 255, 255, 128. Tá?
é uma máscara válida intermediária, que me dá uma quantidade de máquinas bem menor. Tá? Nesse caso, 126 IPs válidos, se eu não me engano. Tá? A outra máscara válida, 255, 255, 255, 196. Tá? 196 me dá 62 IPs válidos. Tá? Como que eu sei isso? Eu sei de cor. Mas aí tem uma fórmula para calcular isso, em que a gente tem que converter esses números para binário para saber como chegar lá. Tá? Nós vamos fazer isso, porém não hoje. Tá? E aí, com toda essa questão dos IPs válidos são aqueles IPs que você precisa ter para se comunicar de uma forma ou de outra com a internet. Tá? Para você mandar uma comunicação, ou receber uma comunicação para uma rede que está fora da tua própria rede, você precisa de alguma forma passar por algum IP válido. Tá? Ou teu, na tua casa, ou que o teu provedor divida entre 2, 3, 5, 10 clientes. Mas de alguma forma você precisa passar por algum IP válido público, tá? Mas aí, para mim poder fazer a minha rede dentro de casa, eu falei que eu não posso inventar o IP que eu quiser. Por que eu não posso inventar o IP que eu quiser? Porque eu preciso usar algum dos IPs que está dentro da faixa dos IPs privados de acordo com a norma RFC 1918. Tá? Então, senhor, eu quero usar um IP em casa, eu quero usar o IP 12.12.12.x. Posso? Gosto muito do número 12, professor. Posso usar? Não, não pode, cara. Porque o 12 é o IP de alguma empresa na internet. Você até pode configurar na tua internet, na tua rede interna e tentar utilizar esse IP, ele vai funcionar. Mas se você for acessar alguma página que esteja nesse range aqui, alguma página, algum serviço que esteja nesse bloco de IPs, imagina que esse IP, por azar, caiu justo na faixa do IP que a Globo usa para o G1. E aí você vai tentar acessar o G1, ele vai dar uma mensagem de erro. Tá? Então, a única garantia que você tem, que você não está utilizando um IP que tem algum dono no mundo e que essa pessoa possa estar rodando algum serviço que você pode vir a tentar usar um dia, é utilizando os IPs privados. Tá? E aí, no caso dos IPs privados, nós temos três blocos de IPs privados que a gente pode escolher na hora de utilizar. E nesse, sim, eu posso escolher qualquer um deles. Tá? Nesse eu posso escolher qualquer um deles. O primeiro bloco é o bloco da faixa 10.0.0.0, tá? Com a rede, com a máscara 255.0.0.0. Tá? 255.0.0.0. Então, esse bloco de IPs, ele é privado. Então, a rede 10, ela é livre para mim poder utilizar em casa. Normalmente, a gente utiliza ela em redes que, como ela usa por padrão uma máscara maior, a gente usa em locais que tem uma quantidade de conexões muito maior. Tá? Mas não quer dizer que eu não possa usar na minha casa quando, como meus 2 computadores aí e 3 celulares, posso sem problema nenhum. Tá? Como a máscara dela é 255.0.0.0, isso quer dizer que os IPs que fazem parte dessa faixa vão desde o 10.0.0.0 até o 10.255.255.255. Isso quer dizer que se eu escolher o 10.20.30.x para usar na minha casa, eu posso. Tá? Se eu escolher o 10.100.100.x, eu posso. Tá? Qualquer IP que fique dentro dessas, fique com o 10 e mudando só os 3 últimos números, eu posso escolher para utilizar na minha casa. Tá? E essa é a minha primeira faixa de IPs privados aí, tá? Já a segunda é 172.16.0.0 com uma máscara, e agora sim nós já utilizamos
E agora sim, nós já utilizamos uma máscara híbrida para isso, tá? Ela é uma máscara de tamanho 12. Tá? A gente já vai aprender como é que calcula o tamanho da máscara. Mas a gente vai de 172.1600 até 255. Deixa eu confirmar aqui só para mim não me confundir, tá? Só um pouquinho. 240.0.0. Tá? Isso quer dizer que os IPs que eu posso usar nessa faixa são 72.1600 até o 172.31. Tá? Ou seja, professor, quero usar 172.20.0 ou .20.x. Posso? Posso. Professor, quero usar 172.31.0.x. Opa, desculpem, aqui é 255. Tá? Posso? Posso. Professor, quero usar 172.32.0.x. Posso? Não, não pode, porque esse aqui já tem dono. Tá? Então, esse aqui é um IP que já não está dentro dessa faixa de IP privado. Beleza? E aí, nossa última faixa, 192.168.0.0, tá? Que tem a máscara 255.255.0.0. Tá? Ou seja, de 192.168.0.0 até 192.168.255.255. E eu digo para vocês que a grande maioria das redes no mundo, ela utiliza IPs dentro dessa faixa. Se vocês fizerem no computador de vocês um comandinho, abre o iniciar, executar, executa um negócio chamado CMD, vai abrir uma telinha preta, no CMD você digita IP config, ele vai mostrar o IP e a máscara que todas as conexões estão utilizando. A grande maioria das redes internas, das redes privadas do mundo, utiliza IPs na faixa 192.168, tá? E muitas delas utilizam 192.168.0, tá? É uma máscara mais padrãozinha aí que acabou pegando, por ser classe 6, ser, né, suporta redes grandes, mas não tão grandes e tal, e aqui não faz, olha que interessante, essa aqui não interessa se na minha casa eu uso o 92.168.0.1, e na casa da Gabi ela usa o 92.168.0.1, e na casa do Boarão ele usa o 92.168.0.1, porque esses IPs privados, eles são privados, eles são feitos exatamente para isso. Se os IPs públicos, eles não podem se repetir na internet, porque aí dá conflito nos serviços, os privados, eles podem se repetir dentro das redes internas de cada caso, de cada empresa. Tá? Então, isso é bem interessante, que a gente pode ter essa função aí. Belezinha? Por hoje é isso, pessoal. Até vou salvar esse arquivo aqui. Para a gente poder continuar na próxima aula, tá? Estou fechando esse Word aqui. Por favor, se algum de vocês tiver algum prompt da comando, isso mesmo. Eu esqueci que vocês têm ela com o Helder, vocês já manjam disso. Só para... rapidíssimo aqui. O comando ipconfig é o comando mais padrão para se utilizar em diagnóstico de rede. Ipconfig e ping são os dois comandos mais, né, corriqueiros para isso. Vocês conseguem ver aqui embaixo, eu tenho um adaptador virtual para utilizar com máquina virtual da VirtualBox, e ela utiliza um 92.168.56.1. Tá? Então, ele já escolhe um endereço qualquer e põe ali. Tá? Por padrão, ele usa o 92.168.56. Por que ele pode usar o 56? Porque o 56 faz parte dos endereços privados. Tá? Então, isso é molezinho. Aqui, reparem que ele não utilizou a máscara padrão. Ele não usou 255.255.0.0, que é a máscara padrão da rede 192.168. Por quê? Porque você pode utilizar redes menores.
Você pode utilizar máscaras menores quando quiser. Você não pode utilizar máscaras maiores, porque daí você está entrando no espaço de outra rede, tá? Mas máscaras menores você pode, máscara para redes menores você pode utilizar sem problema nenhum. Já já meu adaptador de rede de verdade, ó, aqui em cima é todo a parte do endereçamento IPv6. Então, o meu endereço IPv6 de verdade dessa minha conexão é esse aqui. Tá? Vocês podem ver que ele é bem mais complexo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho aí. Vocês conseguem ver que esse endereço de IP ele é bem mais complicado do que o endereço de IPv4. Tá? E esse endereço de IP é a Copel que me dá e eu utilizo o endereço IPv6 válido. Tá? Então, por quê? Porque a ideia, apesar de que a Copel é um pouco chata, ela te disponibiliza endereço IPv6, mas eles não são fixos, eles variam. Pode ser que daqui 2, 3 dias mude esse endereço IPv6. O que é bem chato, o correto seria, de acordo com a normatização do endereço IPv6, seria que o meu endereço IPv6 fosse fixo. Porque a ideia é justamente ter tanto endereço IPv6 que todo mundo possa ter endereços fixos. Tá? Já aqui embaixo é o que fala do meu endereço IPv4. Tá? Aqui embaixo é o meu endereço IPv4. Então, a minha rede que eu uso na minha casa é 92.168.0 ponto alguma coisa. Tá? Minha máscara, 255.255.255.0. Então, isso quer dizer que eu posso ter ligado na minha casa um máximo de 254 aparelhos. Quando chegar nesse número, vai estourar meus endereços de IP e ninguém mais vai poder conectar. Tá? Então, quando vocês vão num bar, alguém já foi num bar, num barzinho, numa lanchonete, numa balada, alguma coisa que tinha Wi-Fi aberta e você tentou conectar e nunca, eu imaginei que você responderia assim, Barão. E você tentou conectar nesse Wi-Fi aberto e ele fica obtendo endereço de IP, obtendo endereço de IP, obtendo endereço de IP e não sai dali, isso é um indicativo bem grande que estourou a quantidade de IPs válidos, de IPs dentro dessa rede. Tá? Provavelmente, se o cara fosse lá e aumentasse a máscara dele e reconfigurasse o servidor para distribuir mais IPs, ele não teria esse problema com tanta frequência. Podem ser outras coisas, mas também pode ser isso. Tá? E o endereço do gateway, que é o endereço do meu roteador, é onde faz a saída da minha internet da minha casa. Tá? Então, só para vocês verem, para caso alguém nunca tenha visto esse comando na vida, é assim que ele funciona. Tá? Se eu mandar o outro comando que eu falei, que é os dois mais utilizados em diagnóstico de rede, o outro é o ping. O ping eu posso mandar pingar um endereço qualquer, o 92.168.0.1. Opa, o meu roteador está respondendo. Ó. Beleza, respondeu os 4 pings. Ou eu posso mandar pingar o endereço, tá? www.google.com. Qual é o endereço? Por azar, ele pegou o endereço do IPv6. Ó. Caramba. Vou pegar o IPv4. Isso, ó. Então, mandei pingar o Google. O Google me deu aqui que o endereço, né, o meu servidor de DNS, que é um servidor que faz essa tradução de nomes em números, ele me disse, ó, endereço do Google é 172.217.29.4. Um dos milhares de endereços que o Google usa. Tá? Isso quer dizer que se eu tivesse inventado um IP para usar na minha casa, 172.217.29.1.2.3.4, eu ia cair bem na faixa do Google. Isso quer dizer que se eu tentasse acessar a página do Google utilizando um IP errado dessa forma na minha casa, eu teria sérios problemas. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande mensagem no chat, eu abro o microfone e pergunte. Senão, estamos encerrados. Muito obrigado pela presença e pela participação. Espero que tenha ficado entendível. Essa parte de endereçamento é mais fácil ver na prática do que na teoria. Eu dou uma grande certeza disso para vocês. Tá? Show? Sem perguntas? Então, interrompi a gravação. Abraço, pessoal. Até semana que vem.